Gente, olha, o governo considera esse desfecho legislativo na Câmara dos Deputados em relação ao projeto das facções criminosas muito ruim, pela forma como ele foi conduzido e mesmo pelo resultado do relatório apresentado pelo relator. Foi de maneira assodada essa apropriação do projeto e consideramos que isso vai dificultar muito a aplicação da lei penal. Isso já era um ponto que nós colocávamos desde o início. Só que o primeiro relatório foi tão ruim que os dois pontos principais que nós tivemos que fazer o enfrentamento para não ter retrocesso foram justamente da defesa da Polícia Federal, que estava sendo submetida à decisão dos governadores, e também a alteração do projeto, a alteração da lei do terrorismo, o que teria implicações muito ruins do ponto de vista financeiro para o Brasil. O segundo relatório, da mesma forma, tirava da submissão dos governadores da Polícia Federal, mas deixava a submissão com as polícias locais. E assim foi essa lambança legislativa de apresentar 6 versões do relatório e chegar agora com essa versão que não muda essa estrutura que ele apresentou desde o início. O fato de ser uma lei autônoma vai dar muita confusão. O que quer dizer uma lei autônoma? Ele faz uma série de alterações na legislação sem fazer a revogação das legislações que ele altera, dos projetos, das leis que ele altera. Isso vai dar conflito legislativo. E o que vai acontecer é que vai prevalecer a lei mais branda para a facção criminosa, para os facciosos. É isso que vai acontecer. E nós vamos ter problemas para combater as facções criminosas. Quando nós mandamos esse projeto, que foi resultado de um estudo e de uma dedicação de mais de 6 meses por parte do Ministério da Justiça, que consultou vários especialistas, que conversou com várias pessoas, era exatamente para a gente distinguir o que era facção criminosa de organização criminosa, aumentar as penas e o rigor processual. Com a forma como está sendo apresentado o relatório do deputado Derrite, ele destrói praticamente isso. Faz uma lei autônoma, coloca as penas, coloca os tipos penais e não revoga aqueles que colidem com isso. Então, nós vamos ter um problema grave. Ao invés de combater as facções, nós vamos estar amenizando para elas. Essa é a grande realidade que tem nesse projeto. Também nos preocupa muito a questão dos fundos federais que financiam as nossas polícias. Embora ele tenha alterado o FUNPOL, tirado a parte significativa que ele distribuía para os estados da Polícia Federal, ele alterou também o fundo antidrogas, em que majoritariamente o dinheiro fica com a Polícia Federal. E outros fundos que dão sustentação à Polícia Penal Federal, à Polícia Rodoviária Federal, para distribuir com os estados. Isso enfraquece a estrutura federal nossa de combate ao crime organizado. E a gente não pode ter esse enfraquecimento. Vocês estão vendo a atuação firme da Polícia Federal em várias frentes. Hoje tivemos uma operação que, aliás, se fosse o primeiro relatório do deputado Derrite aprovado, essa operação não aconteceria, exatamente porque ela ia depender da autorização do governador do Distrito Federal. Então, isso nos preocupa muito. E, além disso, nós também temos a questão do perdimento extraordinário de bens. Eles voltaram, quer dizer, eles tinham retirado, inclusive, o perdimento administrativo dos bens. Não sei se vocês viram isso, mas hoje a gente tem o seguinte, a Receita Federal, por exemplo, pega contrabando de cigarro. Esse contrabando, esse cigarro que foi contrabandeado, nós não temos lugar para deixar, então ele é destruído. Outros bens que a Polícia Federal, que a Receita Federal apreende, também a gente já vende ou faz doação para não ficar. Isso já é feito. Ele tinha retirado esse poder da Receita Federal. Então, voltou com isso. Mas mudou o perdimento judicial. Nós colocamos no nosso projeto antifacção um perdimento judicial que podia ser decretado desde o início pelo juiz ou pelo delegado de polícia. E a pessoa tinha 15 dias para dizer que não, que aquele bem era dela, era lícito, não vinha de atividade ilícita. Se ela não comprovasse, perdia esse bem. Eles retiraram isso e agora tem que ter uma ação civil para isso. Pode acontecer também de ter leilão de bens antes? Pode, mas dificultou muito. Então, a gente acha que isso vai facilitar com que as facções criminosas, porque você não faz aí o estrangulamento financeiro dessas facções. Então, nos preocupa a forma como esse projeto está sendo votado, achamos realmente que foi muito ruim.
apresentar 6 relatórios de forma atabalhoada, não se reunir com ninguém. É importante dizer que no dia em que esse relator foi nomeado, 2 horas depois ele subiu o relatório. Não conversou com absolutamente ninguém, não procurou o governo. Ontem eu procurei o presidente Hugo Motta, pedi para que nós pudéssemos fazer uma conversa, o relator se negou a conversar com o governo e ficou conversando em paralelo com várias pessoas e não fez uma conversa com o governo. Nós achamos isso muito ruim. Então, o que está se votando lá é algo que, no nosso entendimento, dificulta muito o combate às facções criminosas. Espero que a gente consiga, no Senado da República, reverter essa situação. Nós orientamos os nossos líderes lá no Congresso, o líder do governo, a pedir que se vote primeiro o projeto do governo, a preferência para o projeto do governo. Nós queremos deixar claro isso, que é o projeto que nós acreditamos que, de fato, pela rigor que tem, não só com as penas, mas com o processo judicial e o processo de investigação, que vai, de fato, combater as facções criminosas. E para nós é muito importante que o projeto permaneça, isso que nós queremos que fique claro, como combate às facções criminosas, porque criaram até um nome fantasia, combate às organizações criminosas ultraviolentas. O que é isso? Então, descaracteriza por demais. Então, nossa orientação é essa e a gente espera que no Senado a gente possa fazer uma discussão de maior nível em relação ao combate do crime organizado no Brasil. Mas então a senhora já acredita que vai passar pela Câmara, vai ser aprovado? Eu tenho dito o seguinte, o governo está fazendo a sua parte. Nós pedimos agora, teve um projeto de retirada de pauta, e o governo apoiou. A gente não ficou querendo prorrogar isso, nós sabemos da emergência que tem para discutir, tanto que mandamos um projeto de lei com urgência, mas achamos que a forma foi toda atabalhoada, a forma que foi discutida. Nós perdemos esse requerimento. Então, possivelmente, tem apoio a esse relatório. Nós queremos que fique claro a posição do governo, o que o governo está defendendo e qual é o compromisso que nós temos para fazer com a população para fazer o combate às facções criminosas. A governo está contando com o Senado para revogar alguns pontos que a Câmara vem a aprovar? Qual?